Queridos, nós vamos continuar a série que iniciamos no comecinho de agosto, série intitulada Missio Dei, Missão de Deus. E nós vamos agora para um texto que já preguei algumas oportunidades aqui e eu gostaria de mostrá-lo de uma outra forma hoje. O texto de Atos 2, 37 a 47. E o tema desta noite é esse: os que estão sendo salvos. O que eles fazem? Aonde eles vivem, né? Como o Globo Repórter. Então, quem são? Aonde estão? Os que estão sendo salvos. O que é legal é que no texto de hoje, mostrando o que aconteceu na igreja primitiva, na primeira igreja, nos ensina qual que é o processo adequado para todo cristão. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você já passou por esse processo. E todo aquele que é novo convertido, e todo aquele que vai adentrar a comunidade cristã, passará também por esse processo. Só lembrando que você passou em parte, você está passando. Porque esse processo ele só se encerra quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Amém? Somente quando ele voltar. Ou nós estivermos com ele. Então, o texto de Atos 2, 37 a 47, os que estão sendo salvos. A palavra do Senhor diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia, com o favor de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Dessa última expressão, eu tiro o tema desta noite: os que estão sendo salvos. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. Nos ajude a compreendê-la, nos ajude, ó Deus, a aplicá-la, nos ajude, ó Deus, a nos envolver com a missão do Senhor. Em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue nos conduzindo para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de uma história contada pelo reverendo Ronaldo Lidório, missionário, da sua primeira experiência na Amazônia. O Ronaldo Lidório foi missionário na África, entre os Concombas, e já há algum tempo está no Brasil, servindo como missionário entre os índios ali na região amazônica. E a sua primeira experiência, ainda buscando conhecer aquele local, ele conta que ele ia para 3 tribos que ficavam bem isoladas. De Tefé, uma cidade lá no estado do Amazonas, essas tribos ficavam 4 dias andando, 4 dias de caminhada dentro da mata. Então ele foi até Tefé e depois ele contratou ali um guia, um índio guia, que iria levar por esses 4 dias dentro da mata, e assim eles caminharam. Chegando 4 dias e ele já havia conversado com algumas pessoas, esses índios, eles nunca tinham
recebido contato, ou tinha feito contato, ou recebido o evangelho, e ele estava em busca desses índios mesmo, e ele então foi atrás dessas 3 aldeias. Chegando lá, ele encontrou os índios ajeitando a aldeia, os índios homens, as mulheres estavam em outro lugar, ajeitando o meio da aldeia, tirando o mato aqui, limpando ali, varrendo ali e ajeitando. E ele chegou, se apresentou, isso, claro, com o seu guia, que também era um tradutor, que falou, eu sou o Ronaldo, estou aqui, e os índios continuavam ali. E passou um tempo, ele tomou coragem e perguntou, o que vocês estão fazendo? E os índios pegaram e falaram, nós estamos ajeitando para o culto. E aí o Ronaldo perguntou, mas vocês são crentes? Os índios pararam de limpar, viraram para ele, nós somos, você não é? Ele disse, não, eu sou. E aí lá de longe um gritou, aleluia! Ele disse, eles são crentes pentecostais ainda. Então ele perguntou, quem que trouxe o evangelho para vocês? Qual foi o missionário? E eles não sabiam, missionário, quem é? Quem que pregou para vocês? E eles falaram, o seu João, pescador, que mora logo ali no flutuante. Então o Ronaldo Lidório, mais que correndo, foi conhecer o seu João. Entrou na casa do seu João, que era uma casa num flutuante, uma casa simples, que não tinha muitas coisas, ele vivia em extrema simplicidade, muitas coisas quebradas, tinha redes, as crianças, e ele também dormia ali nas redes junto com a sua esposa, de uma maneira muito precária. E ele adentrou a casa, o seu João o viu, e ele falou, olha, seu João, estou aqui, eu sou o Ronaldo, sou missionário. E o seu João, mais correndo, parou o reverendo Ronaldo e gritou à esposa, amor, é João e Maria, Maria, vem cá, porque chegou um missionário de verdade. Chegou até nós um missionário de verdade. Diz Ronaldo que ele ficou constrangido com essa fala, porque ele estava ali com GPS, com recurso, com voadeira, com recurso para pagar o guia e todos os apetrechos para entrar numa mata que nós temos. E ali estava o seu João, de maneira precária, com a esposa e os filhos. E o Ronaldo perguntou, como você chegou aqui? Disse, olha, eu tive num congresso, eu sou da Assembleia de Deus, tive num congresso e eu ouvi que tinha que falar de Cristo. Mas tinha que falar de Cristo para alguém que nunca ouviu. E então eu peguei meu barco, saí de Tefé e entrei por aqui e cheguei aqui nessas aldeias e soube que aqui eles nunca tinham ouvido, já estou 6 anos aqui. Eu sou pescador, vim também atrás de peixe. E o Ronaldo Lidório perguntou, mas esse rio aí tem peixe? Ele, peixe não tem não, mas eu plantei 6 igrejas, 2 em cada tribo. E o Ronaldo perguntou, e as crianças? E os filhos? A precariedade? Crianças de 7 a 14 anos. Ele disse, eu estou garantindo a eles uma herança. O Ronaldo disse que olhou para o flutuante e disse, que herança é essa? Que não tem nada? E ele disse, Ronaldo, a herança é a herança celestial. Uma herança que é muito mais valiosa do que qualquer dinheiro, qualquer coisa que eu possa deixar aqui. Porque aqui eles estão vendo o poder de Deus, de igrejas sendo plantadas, de pessoas sendo convertidas ao Senhor. Interessantemente, um missionário que nem sabia ler, analfabeto, que aprendeu a ler lendo as Escrituras Sagradas, e ali ele pregou para 6 tribos, ou melhor, para 3 tribos, e plantou 6 igrejas. Meus irmãos, que história magnífica. Ronaldo disse que essa foi a primeira experiência dele na Amazônia, e isso o motivou. Ele entendeu o propósito. Deus queria falar com ele antes dele começar esse ministério na Amazônia, mostrando que o evangelho não está calado, que a palavra do Senhor está sendo propagada. Amém? Isso é missão. Essa é a missão de Deus. Nós estamos aprendendo no livro de Atos sobre essa missão. Nós aprendemos já que após a ascensão de Jesus, os discípulos ficaram em Jerusalém. E eles ficaram ali quietos por hora até
a festa de Pentecostes, uma festa que era tradicional, uma festa das colheitas, gratidão ao Senhor pelas colheitas. E nesta festa, nos dias desta festa, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre os discípulos, e estava ali em Jerusalém estavam pessoas de todas as nações, e os discípulos começaram a pregar a todos que estavam em Jerusalém. Nós vimos na semana passada que era cerca de 120 pessoas, essa comunidade dos discípulos que estava ali esperando a descida do Espírito Santo. Uma igreja mais ou menos do tamanho da nossa, contando com as nossas crianças. E então eles receberam o poder do Espírito e começaram a pregar. E cada pessoa que estava ali naquela grande festa ouvia o evangelho sendo pregado em sua própria língua ou dialeto materno. Para mim isso é muito significante, porque o nosso Senhor Jesus Cristo importa tanto conosco, que o evangelho ele é pregado na nossa própria língua materna, no nosso próprio dialeto, porque ele quer um povo de todas as nações. Então ele fala a nós, na nossa própria língua, e nos chama: venha, você é meu, eu quero que você me siga, venha. Então o evangelho foi pregado na própria língua, e nós vimos isso. Esse é o dom de línguas de Atos 2, os idiomas sendo falados ali pelos discípulos, que eram galileus, iletrados, incultos, mas agora estavam falando outros idiomas, pelo poder do Espírito Santo, pregando a cada um na sua própria língua. E todos ficaram admirados. Alguns começaram a falar mal dos discípulos, como sempre acontece. Alguns começaram a dizer que eles estavam embriagados. Então Pedro se levanta e começa a pregar e fala: não, eles não estão embriagados. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o que Jesus disse. Porque Jesus prometeu, esse Jesus que vocês mataram, mas que Deus o ressuscitou. E Pedro prega o evangelho e mostra que tudo que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia de Joel 2. Joel 2, que foi pregado para nós, exatamente o texto da profecia, pelo nosso missionário Paulinho. Olha que coisa maravilhosa, né? Alguém que esteve no campo, lá entre os árabes, lá entre os refugiados, veio para nós e pregou essa maravilhosa graça do evangelho sendo pregado a todas as línguas. Isso é magnífico. Esse é o ponto. E isso, claro, graças à obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Querem ver? Versículo 36, mais uma vez. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa era a mensagem. O centro da mensagem do Evangelho. A mensagem, o foco da mensagem de Pedro. O tema principal, o assunto principal, o coração da mensagem: Jesus Cristo é Senhor e Cristo. O termo Cristo significa literalmente ungido. E ele é ungido no sentido dele ser rei, dele ser profeta, dele ser sacerdote, dele ser o Deus Todo-Poderoso. Os judeus esperavam o ungido, o Cristo, o Messias, aquele que viria para salvar o povo de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias, é o Cristo, mas também o Senhor de toda a terra. E isso é muito importante. Eu sempre falo isso. Jesus só é o seu Salvador se ele for também o Senhor da sua vida. Se você quiser só um Salvador e não quer entregar a sua vida para ele, para que ele seja o seu Senhor, isso não é possível. Porque ele é Deus. Pelo fato dele ser Deus, ele deve ser recebido como Senhor, aquele que controla as nossas vidas, que guia as nossas vidas, e que nós precisamos dedicar a ele toda a obediência, todo o coração. Ele é Senhor e Cristo, Senhor e Salvador. Amém? Uma vez que foi dito isso, então, aquelas pessoas ficaram comovidas, e elas perguntaram: o que faremos? E aqui nós entramos no texto. E esse texto mostra o que aconteceu com os que estão sendo salvos, ou o que foram salvos naquela época, e o que acontece hoje com os que estão sendo salvos. Porque Deus continua salvando pessoas. E a salvação vem do Senhor. Eu espero concluir dessa forma hoje. E a primeira coisa que nós vemos, os que estão sendo salvos, impactados
impactados pelo evangelho se arrependem e são batizados. Se você é salvo, você já foi impactado pelo evangelho. E se você foi impactado pelo evangelho verdadeiramente, você se arrependeu do seu pecado e você foi batizado como expressão da sua fé. É isso que o texto diz. Olha só, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. A palavra comovidos aqui no original grego traz a ideia de o coração deles foi perfurado. Olha que legal isso. A palavra, o evangelho, perfura o coração. Lá em Hebreus 4:14 nós vemos isso também, ou melhor, um pouco antes, que a palavra do Senhor é como espada de 2 gumes, que adentra até o mais profundo do coração. Olha só, a palavra do Senhor é viva, o evangelho é vivo, o evangelho perfurou o coração desses irmãos, de maneira que eles ficaram comovidos. O evangelho chegou até o alvo, o coração. E uma vez que eles estavam muito comovidos por tudo que escutaram, o Espírito Santo estava operando ali, transformando aqueles corações. Eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Não somente a Pedro, mas a todos os apóstolos. E Pedro responde. Eles perguntam: o que faremos? E Pedro logo responde: arrependam-se. O que é arrependimento? No grego, essa palavra é metanoia, que significa mudança de mente. E nós sempre conectamos arrependimento a também conversão. Entendemos que arrependimento e fé é a conversão. Arrependimento é mudança de fato, mudança de mente, mas uma mudança não só superficial, uma mudança que faz com que as suas atitudes mudem também. O arrependimento é o reconhecimento de que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Então nos voltamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida vem a fé, quando Pedro diz sobre o batismo. Isso sim, porque o batismo é a expressão externa da fé interior. Ele diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Cada um de vocês seja batizado. O que é o batismo? O batismo é aquele rito onde a graça de Deus é selada em nossas vidas e também aplicada a nós, por isso é um meio de graça. E é aquele rito que significa ou simboliza que nós fazemos parte do povo de Deus. É tão verdade que o termo foi ressignificado. Hoje nós falamos de batismo em outros contextos. Por exemplo, numa universidade, nós podemos dizer aqueles que adentram a universidade passam pelo batismo. Significa o quê? Que agora eles fazem parte do grupo. E não tem nada a ver com batismo cristão. Então o termo passou a significar rito de iniciação. E de certa forma é isso sim, porque é esse rito que faz com que todas as pessoas saibam que você faz parte agora da igreja. Agora, com certeza, é mais profundo do que isso, porque também é um selo, é um mandamento, é um sacramento, um santo mandamento, onde Deus nos sela com a sua graça e aplica essa graça a nós para que continuemos firmes. Ser batizado é fazer parte de uma igreja, de uma comunidade. Mas uma coisa muito importante é que o batismo com a água é um selo, sim, e é expressão da fé. E expressão de algo que Cristo faz no coração. O batismo com a água é um sinal que somos salvos. Mas quem batiza o nosso coração com o Espírito é só o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando que Ele batiza o nosso coração com o Espírito? Quando nos arrependemos e cremos. É o que o texto diz. Olha só. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, batismo, expressão da fé, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito. Então, o dom do Espírito é recebido quando? Quando nós cremos. É isso que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos ver? É legal esse texto. Para não deixar dúvida, nós que temos a doutrina presbiteriana, a doutrina reformada, às vezes somos bombardeados com uma mentira. A mentira de que nós não cremos no Espírito Santo. E a verdade é que se tirar o Espírito Santo da nossa pregação, da nossa fé, não existe nem salvação, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O ponto é que nós não cremos no Espírito Santo como uma segunda bênção. Nós cremos que Ele é a bênção. Sem Ele não há salvação.
E uma vez que nós cremos no Evangelho, o Espírito já é nos dado. Você só pode se dizer filho de Deus se você tem o Espírito do Senhor em você. E isso não sou eu que estou dizendo não, meus irmãos. Está lá em Romanos 8. Nós não vamos abrir hoje, mas você pode ler em sua casa, onde Paulo enfaticamente diz: quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então, ter o Espírito significa que somos salvos. Isso também está em Efésios 1, 13 e 14. Olha aí. Diz assim a palavra do Senhor: nele também vocês, depois de ouvirem a palavra, primeiro se ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Nós cremos no evangelho. Então ouvimos e cremos. O que vem em seguida? Receberam o selo do Espírito da promessa. É um selo. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É mais ou menos assim. Deus diz: você está salvo, e eu vou te provar que você está salvo. Eu vou te dar algo que é mais valioso do que você. E esse algo que é mais valioso do que você, de mim mesmo, eu mesmo, o Espírito Santo, Deus, vai habitar o seu coração. E a certeza de que eu vou vir te resgatar é que você está carregando esse penhor da sua herança. É a certeza que eu vou voltar e vou buscar você, porque você carrega o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou nós somos carregados por Ele, mas Ele habita o nosso coração. Ou nós somos carregados por Ele. Que coisa maravilhosa. É esse o ponto. O texto deixa claro. O versículo 38 diz: vocês se arrependam, sejam batizados e receberão o dom. E o batismo, mais uma vez, é uma expressão da verdadeira fé. Por que eu vejo isso nesse texto? Olha só. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Se você confia numa promessa, o que é isso? Fé. Quando Pedro chama a atenção de nós para a promessa, olha, arrependam-se e sejam batizados, porque a promessa ele está querendo dizer o quê? É necessário ter fé. Se é uma promessa, você precisa confiar numa promessa, e isso é fé. A promessa é para vocês, para os seus filhos e todos que estão longe, que Deus ainda vai chamar. Somos nós, meus irmãos. Nós que estávamos longe e Deus chamou, cada um ao seu tempo. Deus nos chama e Deus continuará chamando. Pessoas ainda estão sendo salvas, somos nós. E o versículo 41 diz: os que aceitaram a palavra, mais um termo que aponta para a fé, aceitar a palavra. Eles aceitaram, eles creram na palavra de Deus. Os que creram, então, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Primeira conversão em massa da igreja primitiva. Então, impactados pelo Evangelho, se arrependem e são batizados. O Evangelho comove o coração. O Evangelho já comoveu o seu coração, meu irmão? Você já se arrependeu verdadeiramente? O batismo que você recebeu é a expressão da sua fé? Em nome de Jesus. Transformados pelo Espírito, se dedicam à vida cristã integral. Que Espírito? Esse que foi prometido, porque a promessa é para vocês. É o Espírito que nós recebemos como dom de Deus, que faz com que vivamos a vida cristã da maneira correta, com a motivação correta. Não existe verdadeira santidade sem o Espírito Santo. Não existe nada do que nós vamos ler a partir do versículo 42 sem a transformação genuína do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo ele é a bênção e não uma segunda bênção. Porque só existe igreja porque o Espírito Santo plantou. Só existe igreja aqui nesse local porque o Espírito Santo um dia chamou cada um de vocês, transformou os seus corações e continua operando sobre a igreja do Senhor. Amém? E como viviam esses crentes? Eles perseveravam, se dedicam à vida cristã de maneira integral, perseveravam na doutrina. A NVI traz, se dedicavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós vemos de uma maneira muito clara que eles viviam culto e adoração o tempo todo. Eles perseveravam na pregação da palavra, um elemento do culto, na comunhão, um elemento do culto, no partir do pão, Santa Ceia, um elemento do culto, e nas orações, também um elemento do culto.
E mais, meios de graça. Eles estavam perseverando nessas coisas, não só aos domingos, mas todos os dias. Porque eles entendiam que esses meios são importantes para a vida cristã. Eles se dedicavam de maneira integral ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eles estavam sempre juntos, valorizavam a comunhão e ajudavam uns aos outros em suas necessidades. O que é legal é que nós temos aqui um engajamento comunitário. Vocês conhecem essa palavra, né? Engajar. Eu sempre escuto essa palavra no contexto militar, onde um soldado, ou melhor, um aspirante, fica ali 1 ano no exército, se ele não fizer nada de errado, não for preso, ele vai engajar depois desse ano. Vai se tornar soldado. Engajou. Significa o quê? Agora sim que ele é do exército, antes ele era apenas um aspirante. Engajamento comunitário, fazer parte da comunidade. O que vocês estão vendo aqui é a plantação da primeira igreja. Olha só, o evangelho poderia ser pregado ali e acabar, todo mundo ir para sua casa e pronto. Continuar crendo na casa e aqueles 3.000 falar, eu sou a igreja, eu não preciso ir na igreja, vamos servir a Deus em casa e ponto. Mas não é isso que é revelado aqui. É necessário igreja. Igreja está no plano de Deus. Povo, assembleia, reunião. Deus quer que o seu povo se reúna. Deus quer que o seu povo viva junto. Deus quer que o seu povo cresça junto. Por isso, todo o Novo Testamento nós temos ênfases de união, de comunhão, de comunidade, de unidade, de congregar. Não deixemos de congregar. Porque a igreja é muito importante no coração do nosso Deus. E se nós o amamos, e se somos comovidos pelo Evangelho e transformados pelo Espírito, temos que valorizar. Olha só, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que está acontecendo aqui? Aqueles irmãos ficaram em Jerusalém, pessoas de várias outras nações, e precisavam de sustento. Então, aqueles que eram de Jerusalém sustentavam, vendiam as suas propriedades e colocavam para os apóstolos distribuírem. Claro, isso começou a dar um probleminha lá em Atos 6, e foi aí que surgiram os outros oficiais da igreja. Não só os presbíteros são oficiais, mas também os diáconos, homens cheios do Espírito, que cuidariam das mesas, da distribuição e do serviço. E a igreja progredia. Não, nós não temos aqui outra coisa a não ser um comunitarismo, não um comunismo, não outra coisa nesse sentido. Nós temos aqui uma igreja dedicada ao amor, dedicada ao cuidado, à medida que alguém tinha necessidade. Atenta. E o texto continua, olha só. Alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria, e singeleza, simplicidade ou até sinceridade, um termo que pode significar essas 3 coisas, de coração, de casa em casa, adoravam a Deus, partindo o pão. A adoração, naquele período inicial, iniciava com a ceia, com o partir do pão. Vamos adorar a Jesus, vamos lembrar o que ele nos ensinou, partir o pão. E era uma janta mesmo, não era só um pãozinho pequenininho como nós temos hoje. Eles partiam pão, celebravam a comunhão, lembrava que Jesus é o pão da vida, lembrava que o sangue de Jesus foi vertido na cruz. Comiam e adoravam. Deve ser por isso que nós até hoje gostamos tanto de comer, nós crentes, né? Porque desde o início a adoração tem a ver com comida, né? Com ceia, com alegria, com festa, com partir o pão de casa em casa. Que coisa maravilhosa. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro, isso só é possível, meus irmãos, por causa que o nosso coração foi transformado pelo Espírito. Tem uma promessa lindíssima lá em Ezequiel, uma promessa que aponta tanto para a vinda do Espírito, como também para o nosso batismo, que nos diz que o nosso Senhor Jesus Cristo transformaria o nosso coração. E o texto nos diz, eu os tirarei do meio das nações. Observe aonde eu sublinhei ali no texto, e os congregarei de todos os países. Parece que está falando da igreja, do Pentecoste,
de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os ídolos. Eu lhes darei um novo coração, um coração novo. E porei dentre vocês um espírito novo. Tirarei o coração de pedra, esse coração bruto, esse coração mau, e darei um coração de carne, um novo coração transformado. Porei dentre vocês o meu, batismo com Espírito. E olha só, o batismo com Espírito, anteriormente ele falou sobre aspergir água na cabeça. Interessante, tudo conectado, porque um simboliza o outro. Jesus é quem batiza com Espírito. E o batismo na água ou com água aponta para isso, para um coração verdadeiramente convertido. Olha que legal. Porei dentre vocês o meu Espírito, e farei que andem nos meus estatutos. É o Espírito que transforma, meus irmãos. Guardem e observem os meus juízos. Você quer obedecer a Deus? Busque se encher do Espírito. E vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é um casamento. Eu só posso dizer que a Esther é minha mulher e eu sou o seu marido, porque nós temos um casamento. Então Deus, ele tem um casamento com a sua igreja. Ele nos chama de meu povo e nós podemos chamá-lo de meu Deus ou nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Amém? Em terceiro lugar, movidos pelo temor do Senhor, se envolvem na missão de Deus. Movidos pelo temor do Senhor, se envolve na missão de Deus. O versículo 43, ele é um versículo que é muito significativo. Eu gosto bastante desse versículo. Ele diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. O Espírito Santo transformou o coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas então temiam verdadeiramente ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Toda a Escritura Sagrada nos ensinam que nós precisamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor nada mais é do que amá-lo acima de todas as coisas e respeitá-lo, honrá-lo pelo que Ele é, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso é o temor do Senhor. E se Deus é todo-poderoso, se Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra, então vão e façam discípulos. O temor do Senhor, a autoridade de Cristo deve nos fazer cumprir a missão. E onde eu vejo isso nesse texto? De maneira bem simples, nos prodígios e sinais que eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos faziam prodígios e sinais. Observem, os apóstolos, aqueles que foram autorizados pelo Senhor para pregar o evangelho, para serem então a base da igreja, a base inclusive doutrinária da igreja, eles faziam sinais, e esses sinais, eles eram feitos na propagação do evangelho. O termo aqui, sinais, que aparece no grego, sempre vem nas Escrituras Sagradas junto com a pregação do evangelho. A ideia é bem simples, validando a autoridade dos apóstolos, legitimando eles como líderes da igreja. Os sinais aconteciam naquela época. E claro, à medida que foi se encerrando os séculos, esses sinais foram diminuindo também. Eles estiveram muito mais presentes no período que Jesus veio. Depois, com os apóstolos, continuaram. E então foram diminuindo. Claro que hoje nós cremos que existem milagres. Nós cremos num Deus de milagres. Não podemos não crer nisso. Contudo, esses sinais aqui propriamente, eles estão aqui por causa da pregação do evangelho. O ponto é, se muitos sinais eram feitos, então muita pregação estava sendo feita. E onde eu vejo isso? Atos 3. Atos 3, eles vão para o templo orar, lá encontram um coxo, curam um coxo. E então o que eles fazem? Adentram o templo e eles vão lá sacrificar um cordeiro? Não, o cordeiro já morreu. Eles não precisam mais no templo sacrificar nada. Então por que eles iam no templo? Para evangelizar e para orar. Então eles adentram o templo, versículos 12 a 16. Olha aí comigo. O que eles fazem?
Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? E por que vocês estão com os olhos fixos em nós, como que se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito a este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. O que Pedro fez aqui? Pregou o evangelho. O sinal, a cura daquele coxo, daquele paralítico, fez com que Pedro pregasse o evangelho. É isso que está acontecendo aqui na igreja. E se nós continuarmos lá em capítulo 4, 31, nós temos a mesma coisa acontecendo. A igreja em oração, por exemplo, olha lá. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Pule aí agora para o versículo 33. 4:33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Poder, testemunho, sinais. Então em cada alma havia temor, e muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. Os sinais aqui sempre são realizados no contexto do anúncio do evangelho. Portanto, os salvos eram ativos evangelisticamente. Esses textos são os que nós acabamos de ler. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. O texto também conclui dizendo isso lá no versículo 47. Então o Senhor lhes dava o crescimento diariamente. Olha aí, o versículo 47 do capítulo 2. 47, louvando a Deus, contando com a simpatia, com o favor. O povo, de certa forma, nesse primeiro momento, eles não rejeitavam a igreja primitiva. Sim, eles vão perseguir logo mais. Mas nesse primeiro momento, eles tinham a simpatia de todo o povo. Eles buscavam também ter esse favor. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava. É Deus quem salva. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, a verdade de toda a Escritura é que o crescimento vem do Senhor, é que é Deus quem salva. Olha só, lá em Jonas 2:9, um texto que nós também gostamos muito dentro da nossa tradição reformada. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas reconheceu isso dentro do peixe. Ao Senhor pertence a salvação. É Deus quem salva. É Deus quem chama. É Deus quem dá o crescimento à igreja. Por isso que nós precisamos orar e nos submeter à sua vontade. De igual forma, Paulo, resolvendo aquele problema lá na igreja de Corinto, o problema em que estava havendo divisões, um dizia eu sou de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. Então Paulo, resolvendo esse problema, essas divisões da igreja, ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Somos servos, instrumentos na mão do Senhor. Mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Olha que legal, cooperadores de Deus. E vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. A igreja é a lavoura e o edifício que é construído tijolinho por tijolinho. Cada um de vocês, Pedro diz, é uma pedra, é um tijolinho espiritual dessa construção grandiosa. Que coisa maravilhosa. O crescimento vem de Deus. Por fim, eu quero destacar que a igreja crescia. Mais uma vez, o versículo 47 nos diz, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Querem ver isso no livro de Atos? Olhem aí,
capítulo 4:4. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Primeiro 3, depois 5, e agora os números param. 5:14. Olha lá no capítulo 5, versículo 14. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Multidão de homens e mulheres. 6:7. Olha lá, 6:7. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Até os sacerdotes se converteram. Olha lá, capítulo 9, versículo 31. 9:31. Um pouquinho mais para frente. Assim a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. A igreja edificando-se no temor do Senhor. Olha lá, o temor do Senhor nos motiva a nos envolver na missão. A igreja edificando-se no temor do Senhor e no consolo do Espírito. É o poder do Espírito que nos faz testemunhas. A igreja fazia o quê? Crescia em número, crescia em número. Também. Sim, crescer em qualidade é importante, mas quantidade também. O texto nos deixa claro isso. Mais um, 12:24, vamos lá. 12:24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. 16:5. 16:5, o último que nós vamos ler. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A igreja crescia. E o crescimento vem do Senhor. Amém, meus irmãos? Os que estão sendo salvos, meus irmãos, impactados pelo Evangelho, se arrependem e são batizados. Transformados pelo Espírito, se dedicam à vida cristã integral. Movidos pelo temor do Senhor, se envolvem na missão de Deus. E se nós de fato somos salvos e estamos cumprindo cada uma dessas coisas, a igreja cresce naturalmente. Porque a igreja é um organismo vivo. E todo organismo vivo cresce. Uma planta cresce. Uma criança cresce. Se uma das nossas crianças não estiver crescendo de maneira saudável, existe algum problema. Às vezes desnutrição, às vezes alguma enfermidade. Mas tudo que é saudável cresce. E a igreja precisa crescer. Na verdade, é o Senhor que dá o crescimento, não somos nós que faremos esse crescimento. Ai de nós nessa tentativa tão orgulhosa. Precisamos entregar tudo ao Senhor. Não cantamos isso? Até as coisas que nos orgulhamos. Então, a igreja crescia pela graça do nosso Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta a você, para a gente ir para a prática. Você já é um dos salvos? Tudo que eu falei, você já foi impactado pelo Evangelho, transformado pelo Espírito e movido pelo temor do Senhor? A todas essas coisas que eu mencionei? Você já é um dos salvos? Os que iam sendo salvos viviam dessa forma que nós aprendemos hoje. Peça ao Senhor que o Evangelho impacte sua vida. É só o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que pode perfurar o nosso coração. Que o Espírito transforme o seu coração e que você seja movido pelo temor do Senhor. Em nome de Jesus. Pratique cada uma das ações essenciais, a verdadeira fé cristã. Aqui eu coloquei em 4 pontos elas. Arrependimento, fé, batismo, engajamento comunitário. Em nome de Jesus, precisamos fazer parte de uma igreja. Somos povo de Deus. Dedicação ao aprendizado da palavra, à comunhão, à ceia e às orações. Diariamente. E também aqui, junto com os irmãos. Vamos orar, meus irmãos, de maneira espontânea. Vamos juntar um grupo, passar uma noite inteira orando aqui na igreja. Vamos. Ah, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. É disso que eu estou falando. Se o temor do Senhor
não te motiva, se o Espírito não transformou seu coração a ponto de você conseguir abrir mão do tanta coisa para uma noite de oração, para evangelizar o seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Serviço também como expressão do amor e da unidade cristã. O serviço é tão importante, meus irmãos. O serviço é também um meio de graça. Você cresce quando você serve. Então, em nome de Jesus, se dedique ao serviço. E o envolvimento com a missão e crescimento orgânico da igreja. Louve ao Senhor por Ele ter te salvado. A igreja primitiva louvava ao Senhor com simplicidade, singeleza de coração, sinceridade. Louve e viva para a glória dEle. E por fim, clame ao Senhor pelo crescimento da nossa igreja local, sim, mas ore por plantações de novas igrejas. Envolva-se com a Missio Dei. Eu mostrei para vocês que o Espírito Santo plantou uma igreja. Essa igreja que nós fazemos parte, a igreja primitiva, é a igreja celestial. E nós fazemos parte dessa igreja. O Espírito Santo plantou um povo para o Senhor. E o propósito do nosso Deus é alcançar pessoas através da igreja. Por isso nós precisamos orar por plantações de novas igrejas. Vocês lembram lá do seu João? Plantou quantas? O que os índios estavam fazendo? Ajeitando as coisas para o culto. É isso. Ronaldo Lidório mesmo nos diz: o plantio de igrejas é a forma mais eficaz e duradoura de perpetuar o evangelho em uma sociedade local. Esse bairro tem uma igreja plantada. E aqui nós estamos testemunhando o evangelho. Precisamos impactar outros bairros, outras cidades, outros locais. Mas não só ir lá pregar, ir embora e esquecer. É plantar uma igreja lá. É assim que os apóstolos faziam. Pregavam em outras cidades, evangelizavam, discipulavam e formavam liderança, elegiam líderes para que a igreja continuasse a congregar, a aprender e a crescer. Em nome de Jesus, se envolva com a Missio Dei. Vamos orar? Curva sua cabeça e ore.